Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Global Trade e hoje vou estar trazendo para vocês mais um dia de análise aqui no radar de mercado, pessoal. Bora para cima então, vamos dar uma olhada então nos mercados hoje. Olha só, começando aqui com o Nasdaq, né, a gente tinha algumas coisas aqui para ele, por exemplo, ele subindo, deixando um fundo, né, capturando a liquidez do fundo, ele poderia vir dar uma compra, no caso ele até capturou essa liquidez aqui, tá vendo? Deixa eu só mudar a cor aqui. Olha lá. Ele até capturou a liquidez aqui, ó. Mas não ficou muito legal não, né? Ficou ali estopando, ó. Tá vendo? Fez uma quebra de estrutura, voltou e estopou. Fez outra quebra de estrutura, voltou e estopou. Aí fez uma nova quebra de estrutura aqui, ele decidiu andar, né? Mas, cara, no horário desse não fica tão legal não, tá? Pagou ali 2 para 1, dependendo aqui, daria até para pegar um 3 para 1, mas mesmo assim não compensa muito não. Beleza? E a gente tinha outra coisa aqui para ele também, que era ele capturando liquidez desse fundo aqui, né? No caso ele ainda não veio, pode ser que ele venha, inclusive. Então assim, a gente tem algumas coisas para ele, deixa eu dar uma limpada boa aqui no gráfico pra gente ver melhor. Aí a gente tinha de venda também, né? As opções de venda, ó. Ele, no caso, capturando liquidez de um topo e tudo mais. Aqui ele tem esse topo aqui, mas foi depois da notícia e tudo mais. Não fez uma captura de topo também muito expressiva, né? Ele vindo, né? Caindo, deixando um topo. Bom, eu fico com essa mesma visão ainda, tá, galera? Deixa eu ver aqui o gráfico de 4 horas. Pessoal, ele segue nessa movimentação de alta aqui, que ele quebrou uma estrutura e tudo mais. A gente tem algumas coisas aqui pra ele que ele pode vir corrigir, né, e buscar. A gente tem um fundo aqui de liquidez, por exemplo. Temos outro fundo, mas tá muito longe, tá lá embaixo. Tá lá embaixo, esse fundão aqui. Tá meio longe, né? Então, não vou deixar marcado ainda não, mas ele pode querer vir. Inclusive esse fundo aqui, ele é nivelado com esse fundo, né? Então são fundos de liquidez muito bons aqui. Aqui ele já capturou. Descer um pouco mais o time frame. Pessoal, e daí a gente vai ter esses topos aqui, né? No 15 minutos. São topos de liquidez. Olha lá, a gente tem esse topo aqui de cima, tá vendo? Esse topo aqui mais em cima. Esse aqui, entende? Tem vários e vários topos aqui. Então ele pode vir capturar a liquidez desses topos e dar uma reagida na venda, tá? Qualquer região aqui que ele vir capturar, fica legal, tá? Se parar nesse aqui, por exemplo, cair, ou parar lá no de cima, aqui em cima, né? Mais ou menos aqui, e cair, beleza, fica legal, né? Ele pode dar uma venda aqui numa quebra de estrutura. Ele quebra a estrutura, e daí a gente tem a venda ali para a continuidade do movimento, entendeu? Então, mais isso. Caso ele venha, né? Não dê nenhuma oportunidade, às vezes ele até sobe aqui, ou às vezes ele já desce de reto, né? Ele não dê nenhuma oportunidade. Ele vai fazer um topo aqui pra gente, porque ele vai quebrar esse fundo, então aqui vai virar um topo, né? Ele pode tanto vir capturar a liquidez aqui, por exemplo, para seguir vendido. Tanto quanto ele pode fazer o seguinte, ele pode, por exemplo, ele reage aqui, beleza. Aí ele acaba deixando um topo aqui assim, ó. Deixa um outro topo. Aí ele vem e captura a liquidez, entendeu? Fica legal também, tá? Isso pra vendas. Beleza? Pra compra, eu quero ver ele limpando a liquidez do fundo. Então a gente tem a liquidez desse fundo, ele vem lá, limpa a liquidez e a gente tem uma compra ali pra seguir comprado com ele, tá? Uma quebra de estrutura. Outra coisa também seria ele, por exemplo, caso ele não reage muito bem aqui, né? Volta a subir, acaba reagindo um pouco, mas quebra a estrutura de novo, vai deixar um fundo lá, né? Então ele capturando a liquidez, pode ter uma compra aqui na reação da captura de liquidez do fundo, beleza? É mais isso que eu tô de olho aqui nesse Nasdaq, tá, pessoal? Vamos pro Gold, tá? O Gold, o que a gente tem aqui, gente? A gente tem aqui ele subindo e capturando liquidez, ou ele caindo e capturando uma liquidez, né?
gente tinha essa visão aqui. Cara, eu não vi isso aqui. Não vi. Eu vi ou não vi? Mas olha só, ele veio limpar essa liquidez desse topo, tá vendo? Exatamente como a gente tinha desenhado. Agora, será que eu vi isso aqui? Eu cheguei a ver? Eu acho que eu cheguei a ver. Eu cheguei a ver, galera. Eu consegui pegar uma venda aqui. Agora lembrando, vendo esse desenho aqui, eu consegui. Fato, né? Aqui ficou. Ele fez um choque aqui antes que estopou no 1 minuto. Olha só, se a gente olhar lá no minuto, ele vai ter feito o choque ali antes. Tá vendo? Quebrou esse fundo válido aqui. Ó. Quebrou esse fundo válido nessa puxada aqui. E veio bem devagar, bem enroscada. E voltou a subir de novo. Acabou estopando. Só que aqui no 5 ele fez o outro choque, né? Que é um choque muito melhor, né? Nos 5 minutos. Olha lá, ele quebrou este fundo aqui, ó. Quebrou este fundo nessa puxada aqui de baixo. Na volta do teste a gente teria uma venda aqui, entendeu? Eu acho que eu cheguei a sair aqui mais embaixo, alguma coisa assim, ó. Eu cheguei a sair aqui, ó. Eu já tava vendido lá em cima, tá? Acho que foi uns 2 para 1 que chegou a pagar pra mim, né? Mas olha só, ele chegou a pagar até 5 para 1 e daria pra ficar vendido o dia todo, né? Olha lá, 7 para 1. Bem bacana. Eu vou marcar ali o 3 para 1. E a gente fica assim. Beleza? Eu não lembro se eu tinha visto no 1 minuto o gatilho ou se eu tinha visto no 5 mesmo. Eu acho que eu vi no 5 mesmo o gatilho de entrada, cara. E daí eu tava conduzindo pelo 15. Mas ficou bem legal, tá? Foi uma captura de liquidez bem bacana. E deu a venda ali que a gente tava de olho. Agora, vou tirar essas coisas aqui, tá? Agora, é simples, né, galera? Ele fez o choquezão grandão, tá vendo? Então fez a inversão de fluxo, né? Fez a mudança da característica, né? Então ele pode querer agora cair, tá? Como ele tá caindo aqui, deixa um topo aqui, às vezes ele até sente a liquidez desse fundo, tá vendo? Deixa um topo aqui assim, ó. A gente tem ali uma porta de entrada para captura da liquidez e vir seguindo vendido. Beleza? Querendo ou não, a gente tem esse fundo de liquidez aí, que não é um fundo muito bom, tá? Sendo sincero. Aqui, não é um fundo muito legal. Tá, mas é uma opção. Apesar de ficar um pouco arriscado, né? Mas ele pode querer fazer o choque aqui, ó. Beleza? Ou, se acaso ele fizer o contrário, né? Quiser subir a partir daí mesmo, não tem problema, né? Ele vem aqui, faz um topo, um fundo, captura liquidez e a gente tem um choque. Esse desenho, galera, ele pode fazer em qualquer lugar. Ele pode fazer aqui mais em cima, ele pode fazer aqui embaixo mesmo, ele pode fazer aqui no meio, entendeu? Qualquer lugar ele pode fazer esse desenho, tá? Literalmente qualquer lugar, não tem um ponto específico. E é claro, né, que a gente tem topos de liquidez aqui para ele vir capturar também. Então, caso ele capture a liquidez aqui, a gente tem uma opção de venda para seguir vendido com ele, tá? E é mais isso, beleza, pessoal? Mais isso que eu tô de olho no Gold, tá? Vamos pra cima, vamos que vamos. E bora nessa, hein? Agora no euro, pessoal. No euro, o que a gente tava de olho? A gente tava de olho caso ele subisse, né? Ele limpasse uma liquidez e tudo mais. Ou ele caísse e limpasse uma liquidez. No caso, ele até fez essa opção, só que foi de madrugada, né? Foi bem de madrugada ali, ó. Opa, acabei clicando aqui sem querer. Foi bem de madrugada que ele fez, mas ó, ele deixou o topo ali, exatamente como no desenho. Renovou a mínima, né, nessa puxada e foi lá capturar, bem aqui, ó. Então, ficou bem legal. Olha lá. Deixa eu pegar o topo aqui. Aqui ele estopou, né, ou até teria pago, dependendo de como ficou. E aqui nos 5 minutos ficou muito bem feito esse choque, tá? Ficou muito, muito bem feito mesmo, ó. Quebra esse fundo nessa puxada, deixou até um bloco de ordens no meio do caminho. E a gente teria a venda ali no bloco de ordens, por exemplo. E deu pra surfar todo esse movimento aqui, ó. 4 para 1. Quase 5 para 1 em 15 minutos, cara. 15 minutos de operação. E depois a gente tinha até esse topo aqui em cima.
Deixa eu ver se tinha alguma coisa mapeada pra ele. A gente até tinha, né? Uma coisa mapeada aqui pra esse topo. No caso, ele até limpou a liquidez lá, mas eu já não tava muito olhando, não. Não vi, foi meio-dia. Olha só, tava no meu horário de almoço essa hora. Mas não ficou muito legal, não. Ó, ele limpou bem pequeno aqui, ó. E deu essa puxada aqui, deu essa reação. Seria uma opção, né? Vendo aqui, o stop teria que ficar aqui em cima. Seria uma opção. O ruim é essa movimentação que ele subiu de novo, né? Olha lá, ficou bem legal. Mas vamos que vamos. Vou marcar a outra ali que tá muito mais bem feito. E agora, o que a gente tem pra esse euro, tá, gente? Vamos tirar isso aqui. Nossa, tá um bololô de kendo aqui nessa região. É o seguinte, a gente tem o topo lá em cima, né? Que é relativamente bem interessante. A gente tem esses fundos aqui, tá? Que podem ser marcados aqui, ó, por exemplo. Aqui tem os fundinhos nivelados. Vindo aqui pro 15. A gente tem mais isso mesmo, né? Ele tá limpando essa liquidez aqui. Reagiu pra compra, tentou 2 vezes. Não conseguiu. E parece que tá querendo voltar agora a cair. Então é o seguinte, ele pode até dar uma última reagida pra compra aqui. Nesses fundos nivelados que a gente tem aqui, entendeu? Pode vir aqui fazer um choque, que seria uma opção válida, né? Seria um choque válido para tentar subir comprado com ele, né? Agora, ele pode não reagir muito bem a essa região, entendeu? Pode cair, dar uma subida, cair de novo e ir lá capturar a liquidez. Aí ele limpando a liquidez, a gente tem uma venda também de continuação, tá? Ou, se ele faz o seguinte, às vezes ele até limpa a liquidez aqui, ou não limpa, né? Sobe. E daí a gente acaba tendo esse topo aqui, tá? Caso ele renove, fica melhor. Se ele renovar, fica melhor, claro. Mas ele pode querer vir aqui direto. Limpar a liquidez e dar a venda, entendeu? Pra gente seguir vendido. É uma opção também, tá? Ou ele faz o seguinte, ele sobe, captura a liquidez, não faz nada, volta a cair. Aí ele sobe de novo. Deixa um fundo ali pra gente, a gente tem a limpeza da liquidez e seguimos comprados, né? E é mais isso, beleza? Vamos então para o Bitcoin, tá? Bom, o Bitcoin a gente tinha algumas coisas de olho, né? No caso, ele deixando um fundo, limpando a liquidez do fundo, tudo mais, olha lá. Ou ele limpava a liquidez desse fundão aqui, ou ele vinha caindo, né? E limpava e dava uma venda, entendeu? Ou ele vinha subindo. Acabou que ele não fez quase que nenhum desses, né? Fez esse aqui até. Fez esse aqui, mas mostrando aqui, ó. Não ficou bom não, tá? Porque ele teria que ter renovado esse topo aqui. No caso, se ele tivesse renovado, beleza. O choque ia ficar aqui muito bem feito e ia ter uma venda muito legal. Mas ele não renovou o topo. Então, assim, o choque ficaria aqui. Também é uma opção, mas já fica meio esquisito, né? Um choque gigantesco sem interesse, tá vendo? Tá vendo com uma queda bem sem interesse? Então assim, vamos ver. Esse bit, galera, ele pode estar fazendo sua última onda aqui agora, tá? Pode fazer uma quinta aqui agora, entendeu? Pode querer fazer essa quinta pra vir um ABC corretivo, certo? Certo. Sabendo disso, o que dá pra gente ver aqui, ó. A gente tem o topo de liquidez ali em cima. Apesar que tá muito longe, né? Tá muito, muito longe aquele topo. Mas vamos ver se esse topo aqui fica legal, talvez, né? Ficaria interessante. Vou tirar esses fundos aqui, porque já passaram há um tempão já. Tá? Vamos vir aqui por 1 hora. Ó, 1 hora a gente tem esse fundo. A gente tem aquele fundo ali mais embaixo, que tá meio que nivelado, né? Esses fundos aqui. Deixa marcado assim. E só por enquanto, tá? Então o que a gente tem aqui pra ficar de olho nesse bit? Caso ele caia aqui, né? Ele tá fazendo 1, 2, 3. Então ele vai tentar fazer o 3 aqui agora. Ele vai deixar esse topo de liquidez. Se ele quiser vir capturar a liquidez. Mas ele tem que quebrar essa mínima.
Tem que quebrar a mínima ali, ele faz o choque lá, a gente tem a venda para seguir vendido, entendeu? Só que não fica muito bom não, tá? Porque tá caindo bem sem interesse. Agora, ele teria esse fundo aqui de liquidez, que é um fundo bem interessante. Então, se ele quiser capturar lá, a gente tem um choque ali para seguir na compra, tá? Um fundo bem bacaninha, bem sagaz ali. Ou quiser vir lá embaixo ainda, né? Limpar a liquidez também, a gente tem uma compra ali também, tá? Sei lá, vai saber se sai uma notícia de madrugada, o mercado derrete e busca os fundos aqui de liquidez. Agora, se ele quiser subir daí mesmo, ele sobe, renova a máxima lá, a gente vai ter o fundo aqui embaixo, a gente tem uma compra ali na captura da liquidez. Simples, muito simples, tá? Muito simples. Ou ele faz o seguinte, ele nem renova, ou às vezes ele até renova, mas não vem capturar a liquidez e acaba deixando esse fundo aqui. Um fundo novo, né? Aí ele vai lá e limpa a liquidez desse novo fundo que ele formar, tá? É uma opção também bem bacana pra gente seguir comprado. E é mais isso, galera. Tá? Lembrando que pode vir a onda, a quinta onda agora, né? Pra finalizar e vir um ABC corretivo aqui assim, ó. Pra buscar essa liquidez desse fundo. E daí fica legal pra gente subir comprado com ele. Beleza? É mais isso mesmo. Bem tranquilo, bem simples. Tá? Vamos então para o dólar. Tá, o doletinho aí. Olha só. O dólar a gente tava de olho em algumas coisas, né? Por exemplo, ele subia, limpava a liquidez. No caso não limpou, não fez nada. Aqui no caso ele vinha, capturava a liquidez e dava venda, né? Ou via aqui em cima. Tá, a gente no caso, ele buscou aqui um bloco de ordens que foi a nossa ideia da venda lá na live, né? Que eu até cheguei a comentar com o pessoal. Aí ele já tava limpando uma liquidez, né? Que foi essa liquidez aqui, tá vendo? Ele limpou, voltou. Nisso que ele voltou, a gente tinha um bloco de ordens ali. O que ele fez? O que ele fez, Felipe? Exatamente o desenho aqui, ó. Tá vendo? Faz um, dois, três. Deixa o topo lá. Que é um topo de liquidez que ele confirma quebrando o fundo. E faz o choque depois. O que ele fez hoje? O que ele fez hoje? Fala pra mim, fala pra mim. Exatamente o desenho, tá vendo? Ele fez aqui, ó. Fez 1, 2, 3. Renovou a mínima. Deixou esse topo de liquidez aqui. Foi lá buscar o topo de liquidez. Fez o choque e a gente teve a venda. Tá, eu não consegui pegar aqui exatamente no choque. Mas eu peguei já aqui nesse movimento de baixa aqui. Surfei toda essa pancada aqui do dólar. Beleza? E depois ele até chegou a pagar um pouco mais, né? Ficou bem legal aqui o dólar. Tá. Bom, agora que já pagou. Vamos para a próxima, né? Próxima análise. Olha só, vindo pro gráfico de 1 hora, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem esses fundos aqui, parece ser fundos. Ah, não, mas ele já limpou a liquidez, então não dá pra contar, não. A gente tem esse fundo aqui, tá? Temos o fundão lá de trás, o fundo lá que tá há tempão lá. Pode querer limpar a liquidez ali. E a gente tem o topo lá em cima. É o que a gente tem por enquanto. Infelizmente, são poucas coisas, mas é o que temos, né? Então, se ele pode vir aqui em cima, limpar essa liquidez, tá? E daí a gente vai ter uma venda, beleza? Ou ele pode vir nesse fundo e limpar a liquidez também. O que a gente está passando aqui, pessoal? A gente pode estar passando por um processo acumulativo, né? Então, tá vendo? Ó, ele fez aqui 1, 2... Ele fez 1, 2, 3 aqui para alta. Ele quebrou esse topo aqui, fazendo esse choque, que depois ele até esticou. Então, isso aqui é um selling climax, aqui é um AR. Então, a gente está no início desse movimento de... Pode ser uma acumulação, tá? Ele pode ficar acumulado aqui, nesse range. Então, se ele vir limpar a liquidez de cima, é até melhor, porque tá a favor da tendência, né? Então, a gente teria uma venda muito bem feita. Ou se ele vir limpar a liquidez embaixo, também não tem problema, né? Porque a gente estaria tendo o SOW, né? No caso, ele tem Selling Climax, AR, STs e STs. Então, ele pode querer fazer o Uptrust, que seria o ideal para uma estrutura acumulativa, tá? Ele fazer o Uptrust primeiro. Mas ele pode querer vir fazer o SOW. Daí ele vem, captura a liquidez e sobe comprada, entendeu? Então, são essas duas opções que eu tô de olho por enquanto, tá? Ele pode querer fazer o seguinte. Se ele não quiser ignorar tudo, né? Ele sobe aqui, deixa um fundo, limpa a liquidez e a gente teria uma compra ali para seguir comprado, beleza? Ele pode até fazer aqui dentro ainda, mas não fica muito bom não, tá?
Centro de acumulação não ficou muito legal, mas pode até querer fazer aqui dentro. Formato miniatura. Que nem ele fez aqui, né? Por exemplo. Ou ele fazer pra venda, né? No caso. Existe esse mundo, né? Por que não, né? Então a gente teria ali uma estrutura de venda, né? Capturando a liquidez de um topo, fazendo um choque. Ou ele faz aqui assim, ó. E limpa a liquidez. Tipo aqui dentro mesmo. Não fica muito bom não, tá? Mas é uma opção mais arriscada. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Vamos ver como é que se constrói essa estrutura, né? Ela ainda tá bem no começo, então vai muito depender agora dessa fase, né? E agora que a gente tá na fase de construção de causa. Então, vamos ver se ela vai de fato construir essa causa pra nós. Já no índice, galera, o que a gente tava de olho aqui? Deixa eu ver. Eu acho que não era nesse, eu acho que era nesse daqui. Deixa eu ver. Olha só, a gente tava de olho em algumas coisas. Que foi, por exemplo, o que deu a venda hoje, né? Que foi a captura da liquidez do topo ali. Deixa eu achar aqui exatamente, ó, tá vendo? Ele vindo lá em cima, capturando a liquidez no bloco de ordens, ele daria uma venda. O que ele fez hoje, galera? Exatamente isso, tá? A gente vendeu aqui, mais embaixo, a gente vendeu aqui, porque ele respeitou esse FVG e veio caindo, caindo e derreteu, né, depois. A gente vendeu exatamente aqui, ó. Demorou 3 horas, mas pagou ali 700 pontos. Então a venda ficou nesse FVG aqui, mas ele deu lá em cima, né, também. Tinha colocado um stop aqui, mais ou menos aqui. Ela chegou a pagar uns 4-1 essa venda. Bem legal, né? A gente até teria a opção aqui em cima, mas eu tinha comentado pro pessoal no Zoom que além de ter ficado caro o stop, tava meio arriscado, né? Porque ele já tinha tentado uma vez, não deu certo. Aí tentou outra vez, também não deu certo. Aí agora, aí depois ele foi, né? Fez de fato ali, pode ser uma onda ABC, né? E sabendo disso, que pode vir essa onda ABC corretiva, se ele acabar amanhã renovando essa mínima aqui, ele vai deixar esse topo, né? Então ele pode querer ir lá capturar a liquidez do topo. E teria uma venda ali também. Beleza? Então, fazendo isso, né? Pode ir lá. E teria uma venda ali para continuação do movimento de baixa. Beleza? Certinho? Agora a gente também tem o seguinte. Ele, caso subir daqui mesmo, né? Porque ele já testou ali embaixo e tudo mais. Ele pode querer subir daqui mesmo. E se ele quiser subir daqui mesmo, ou ele limpa a liquidez ali em cima e dá uma venda, né? Aí daria pra gente descer vendido de novo. Ou ele reage a essa liquidez, volta a subir. Aí a gente tem um fundo, né? Aí a gente tem ali uma captura de liquidez para seguir comprado, tá? Se ele fizer isso aí. Beleza? E caso ele venha caindo e captura a liquidez desses fundos nivelados aqui, a gente tem uma compra aqui. A gente tem uma compra ali, faz um choque aqui, ó, 1, 2, 3 e puf, faz o choque, a gente teria uma compra para seguir comprado também, tá? Porque os fundos estão bem nivelados aqui, tem uma liquidez muito boa. E é mais isso por enquanto, tá? Ou ele vem caindo aqui, né, até reage um pouquinho, volta a cair, a gente tem um choque ali, capturando a liquidez do topo no flow de queda. Isso aqui pode ser até aqui embaixo, tá? Então aqui embaixo ele pode querer fazer também, por exemplo. Ele reage a essa liquidez, volta a cair, deixa o topo, limpa a liquidez e a gente teria uma venda também. Então são duas opções, uma aqui dentro, outra aqui já limpando essa liquidez do fundo, né? E vamos nessa. Então é isso aí, pessoal. Gostaria de pedir para vocês deixarem o like. Tamo junto. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Valeu e até a próxima, hein? Fui!